A paz do Senhor a todos. Eu sou a Sentinela Cristiana. Hoje eu vou estar aqui lendo um pouquinho sobre o livro de Esther. Esse livro relata uma mulher judia chamada Esther, que arriscou sua vida para salvar o seu povo. Esther vivia com o seu primo Mardoqueu. Ela foi criada pelo seu primo, porque os seus pais tinham morrido. E Esther, ela era judeu e ela manteve esse segredo por muito tempo. Ela foi escolhida por causa da sua beleza, ela foi escolhida pelo rei para ser a rainha. Mas Esther e o seu povo judeu, eles foram perseguidos pelo Hamã, né? Esse homem, ele era um homem mau e tinha conseguido fazer com que o rei assinasse um decreto que exterminaria os judeus. Mardoqueu, primo de Esther, descobriu toda a armação dele e implorou para que Esther intervesse, porque Esther tinha se tornado uma rainha, né? E vivia próximo lá no palácio com o rei. Então Mardoqueu falou para Esther, né, dizendo para ela: não imagine que por você estar na casa do rei, você também escapará da morte, porque foi decretado que todos os judeus morressem. Então Esther, ela conhecia o Deus que ela servia, né? E Esther vai e pede para enviar um recado ao seu primo Mardoqueu, pedindo para que todos os judeus jejuassem por ela. E jejuasse por 3 dias e por 3 noites, sem comer nada nem beber água. E que ela e as servas delas também jejuaria por ela. E assim ela iria falar com o rei, né? Aí, e Esther ainda comenta: ainda que não seja segundo a lei, se eu perecer, que eu venha aparecer. Então aqui Esther, ela conhecia o Todo-Poderoso, ela conhecia o Deus que ela servia e ela tinha total confiança em Deus. Antes dela se vestir com vestes reais, ela se revestiu primeiro. Ela se revestiu o seu espírito, né? Ela buscou primeiramente orar, jejuar, para que Deus fosse com ela. Então ela orou e jejuou pedindo coragem para fazer o trabalho a qual Deus estava chamando ela. Ela entendeu que aquilo que estava acontecendo, o Senhor poderia mudar aquela história. E ela sabia que estava sendo usada para isso. Nenhuma grande decisão na vida das pessoas, na nossa vida, nenhuma grande decisão deve ser tomada sem antes a gente orar, sem antes a gente buscar a Deus. Ela deve ser feita, as nossas decisões devem ser feitas debaixo de muita oração. E Esther, ela sabia que por ela mesma, dela mesma, ela não iria conseguir. E ela precisava de uma intervenção do Senhor. Porque se Esther chegasse, ela sabia que se ela chegasse diante do rei, ela poderia morrer. Ela sabia que se ela se apresentasse diante do rei, poderia ser convocada à morte. E ela precisava de muita coragem para fazer aquilo que Deus estava mandando que ela fizesse. Fé é algo... Olha, fé é fazer algo sem ter coragem para tal. Fé é confiar em Deus para realizar algo corajoso sem querer fazê-lo. Porque muitas vezes o Senhor vai pedir que a gente venha fazer algo e se a gente, às vezes mesmo a gente tendo fé em Deus, a gente tem medo, a gente não tem coragem.
E ali, quando nós oramos e pedimos o Senhor, é o Senhor que dá a força, é o Senhor que nos dá coragem, é o Senhor que nos fortalece para ir para tal luta. A fé crer em Deus quando Ele diz: eis que estou contigo todos os dias. A fé, ela nos fortalece quando nós buscamos a Deus. A fé nos diz, a fé, ela nos diz, quando nós entramos na presença do Senhor, que Deus é conosco. E quando nós entendemos que o Senhor está à frente, que nós oramos, buscamos, o Senhor, Ele dá toda a estratégia. O Senhor dá todo o direcionamento. Então, toda vez que nós precisamos tomar uma decisão, toda vez que surge algo que para nós é impossível, nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar. Entra-se aí a intercessão. Porque Esther sabia que o único que poderia dar força e coragem para ela e ousadia era Deus. Ela sabia que sozinha ela não iria conseguir chegar perto do rei. Eu fico imaginando ali o medo que Esther estava. Porque por mais que ela tivesse fé, ela sabia que era um ato muito arriscado. Que ela poderia sair dali morta. Que poderia o rei dar um decreto de morte para ela ali. Ela sabia disso. Então, o que Esther também sabia? Que no ato difícil desse, que o primeiro risco que ela estava correndo era de chegar diante do rei sem mesmo ter sido chamada, sem ter sido convocada, porque isso era um ato de morte. Segundo, ela sabia que o risco grande também que ela estava tendo é que tinha sido dado um decreto de morte aos judeus e ela ia declarar que ela era uma judeia. Olha só como estava estreito a situação para Esther. Só que Esther também sabia do Deus Todo-Poderoso que ela servia. Ela sabia no poder que tinha de uma intercessão. Ela sabia que a oração podia mover o coração do rei. Ela sabia que a oração podia mudar a história, podia mudar aquele decreto. Então ela, em primeiro lugar, antes de qualquer decisão, antes de qualquer atitude, ela foi buscar a Deus primeiro. E ela foi escolhida por Deus para ser usada para trazer a libertação ao povo judeu. E o que eu acho mais interessante e bonito nessa história é que quem deu o decreto para que... Porque foi o rei que ordenou que buscasse uma mulher virgem para que substituísse a rainha, né, que tinha desonrado ele. Então o rei deu essa ordem para que se buscasse todas as virgens daquela cidade para ele escolher para ser a rainha. E foi o rei que deu essa ordem. E Esther foi levada para o palácio e foi escolhida pelo rei, e o mesmo que deu a libertação ao povo do judeu. O mesmo rei que escolheu Esther como rainha foi o mesmo rei que deu a libertação ao povo judeu. E o que a gente aprende com isso? Que Deus sempre vai ligar propósitos. Deus sempre vai unir propósito. O que nós precisamos ter é ficar atentas para a voz de Deus. Ficar atentos para o que Deus quer da gente naquela situação. E sempre quando nós buscamos o Senhor em oração, o Senhor traz toda a revelação. O Senhor mostra o que nós temos que fazer.
O Senhor mostra o que temos, quais são as atitudes que nós temos que ter, qual é o posicionamento que nós temos que ter. Então, o que nós aprendemos aqui com essa passagem de Esther é que Deus, ele liga propósitos. Deus, ele une propósitos. E que toda vez que o Senhor une a gente com um propósito, com alguma pessoa, nós precisamos orar e pedir a Deus o direcionamento. E aí o Senhor ouve as nossas orações, e aí que a gente consegue ter coragem, ousadia e posicionamento. E tudo isso tem que ter o momento certo. Muitas vezes a gente vê pessoas que têm ousadia, mas acaba agindo no momento errado. Muitas vezes nós vemos pessoas que têm posicionamento, mas por falta de buscar a Deus antes, acaba se frustrando. Porque se posicionou, mas não teve a resposta que precisava, porque foi pela sua força, não foi confiando no Senhor. Então, que nós venhamos guardar no nosso coração que o Senhor, ele une propósito, e que nós devemos buscar ao Senhor para ter o direcionamento, para ter sabedoria, entendimento e saber agir na hora certa, no momento certo, se posicionando no tempo certo, no momento certo. Porque o Senhor, ele tem nos chamado para que nós possamos estar trabalhando para Ele. Muitas vezes o Senhor vai levar-nos para trazer algo para pessoas que têm autoridades grandes, que têm cargos importantes. E a gente se sente tão pequeno, a gente acha que, muitas vezes, quem sou eu para falar com o fulano? Quem sou eu para falar com o meu chefe? Quem sou eu para falar com aquela pessoa que tem aquele cargo tão importante, que é muito acima de mim? Mas o Senhor diz que quando Ele precisa, quando Ele te levantar, quando Ele me levantar, a única coisa que nos basta, que nos resta, é buscar ao Senhor com oração e jejum. É fazer uma intercessão e esperar a resposta do Senhor, porque é Ele que vai direcionar. E assim como Esther, que nós sejamos confiantes no Senhor, assim como Esther, no momento de desespero, porque ali foi um momento de desespero do povo judeu. Assim como o seu tio Mardoqueu falou, não pense você que se você ficar quieta, Esther, você vai se escapar da morte. Não pense você que porque você está dentro do palácio, você é uma rainha, você vai escapar da morte. Então, muitas vezes, a gente vai ser pressionado. Muitas vezes o Senhor vai permitir alguém ir lá e nos pressionar para que a gente possa fazer o que o Senhor está nos ordenando a fazer. Mas mesmo sendo pressionado, nós não devemos recuar. Nós não devemos também sair no desespero e não, então eu vou lá, vou conversar, eu vou resolver, sem antes orar. Esther poderia ter se desesperado, Esther poderia ter querido tomar decisões rápidas. Não, eu vou lá, vou falar com o rei, eu estou aqui no palácio, calma, eu vou te dar resposta. Não, Esther, ela foi pressionada pelo seu tio, foi pressionada, mas ela teve sabedoria. Olha, diga para o povo que ore e jejue por mim por 3 dias. É o prazo que ela precisou ali, Porque já estava decretado a data certa dos judeus morrer, mas era um prazo ali que ela precisou ter, buscando o Senhor. A gente consegue ver
que ela não saiu desesperada, tomando decisões de última hora, entrando em desespero, né? Ela não buscou se ter coragem para ir lá falar com o rei, e eu vou lá e vou de qualquer jeito, e vou me posicionar. Não. No entanto, que o Senhor deu tudo para ela, deu a estratégia, né? E quando ela conseguiu falar com o rei, ela já não foi falando: olha, rei, eis que foi dado um decreto que vão matar os judeus e eu sou uma judeia. Não, o Senhor deu toda a estratégia para ela. Ela entrou, né? Ofereceu o rei um jantar. Olha como que Deus deu toda a estratégia. E é isso que o Senhor quer falar conosco nesse dia de hoje. Que toda decisão que nós tivermos que tomar, que nós venhamos buscar o Senhor primeiramente. Aí entra a primeira intercessão, né? A gente conversar com o Pai. Oh, meu Pai, meu Deus amado, o Senhor me colocou aqui neste propósito, né? O Senhor me colocou aqui junto com essa pessoa, o Senhor me direciona, me dê sabedoria, o que tu queres que eu faça, qual é a maneira que o Senhor quer que eu venha trabalhar nisso, qual é a maneira que o Senhor quer que eu venha agir. E assim o Senhor, né? A gente está conversando com o Todo-Poderoso, porque é Ele que pode dar a estratégia, é Ele que vai nos direcionar as decisões que temos que tomar, as palavras que temos que falar, o momento certo de entrar, o momento certo de sair, é o Senhor que nos dá. Então que nós venhamos guardar esse ensinamento no dia de hoje, né? Em primeiro lugar, nós venhamos se posicionar diante do Senhor, né? Que a gente venha ter esse posicionamento diante do Senhor em primeiro lugar. E aí, depois que buscamos ao Senhor, aí sim, é o Senhor que vai preparar o tempo certo e o momento certo para a gente se posicionar na causa que Ele quer nos usar para trabalhar para Ele. Amém? Que as irmãs e a todos os irmãos que ouvirem esta palavra possa guardar no seu coração e possa entender que o poder da intercessão, o poder de se tornar uma pessoa que em tudo coloca diante do Senhor, em tudo se posiciona primeiro diante do Senhor, e as demais coisas o Senhor vai fazendo. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.